Johnny, seguinte, dia 17 de setembro agora tivemos o corte de juros do Fed, né? O evento acho que mais esperado do segundo semestre aí na economia mundial, né? E também a galera cripto já estava esperando, né? Todo mundo ficava falando, vai cortar 25, vai cortar 50, não vai cortar, cortou 25. O que isso significa? Já estava precificado, vai mudar daqui para frente a visão, pelo menos no mercado cripto? O que isso vai reverberar para a gente que vive cripto no dia a dia? Boa pergunta. Em relação ao corte do Powell, agora o corte de 25 bips que a gente teve, dá para se dizer que isso já estava precificado, que já estava na curva, porque a curva já estava precificando 3 cortes, né? Se você fosse olhar nos dados da CMA, você ia ver isso, mas a postura dele na própria reunião ali, uma postura um pouco mais dovish, uma postura mais pró-arrefecimento, pró-flexibilização da economia norte-americana, me deixou bem feliz, me deixou bem empolgado para os próximos meses aí. Eu acredito que esse cenário de fechamento de curva dos Estados Unidos vai ser algo inédito para o mercado cripto, porque pela primeira vez na história, você tem um cenário de flexibilização ali da base monetária dos Estados Unidos, flexibilização da política econômica em torno do Banco Central norte-americano ali, o Fed, que está sendo tocado pelo Powell. Pela primeira vez, você tem essa queda da curva de juros em um cenário pró-cripto. Muito pró-cripto. O presidente falando de cripto todo dia. O presidente tem um projeto de cripto, World Finance. Isso é sem precedentes. E uma stablecoin também, o USD1. Uma stablecoin, uma meme coin, pô, pelo amor de Deus. O presidente da SEC agora, o Gensler, foi trocado por uma pessoa que é pró... Pelo amor de Deus. Graças a Deus esse cara foi embora. Pela primeira vez na história, você realmente tem um cenário onde o dinheiro inteligente, que é aquele dinheiro que quando o juros está alto, estaciona esse dinheiro na renda fixa, e quando o juros começa a cair, tira o dinheiro da renda fixa e vai buscar novos horizontes, pela primeira vez esses caras vão olhar para a cripto e falar, não, peraí, o presidente gosta disso daqui, o cara da SEC gosta disso daqui, o Bessent gosta disso daqui, pô... Fala de stablecoin é doidado, fala que vai fortalecer o dólar, né, esses projetos de stablecoins todos, tanto que a própria Tether está criando uma stablecoin dentro dos Estados Unidos agora. O cara do JP Morgan querendo trazer empréstimo... Só metia o pau em Bitcoin antes. Exato, o Jamie Dimon querendo permitir empréstimo colateralizado por Bitcoin. Que é uma coisa que os caras veem que é inevitável, né? Se você não consegue detê-lo, junte-se a eles, né? E uma hora eles têm que abraçar o mundo cripto e oferecer o que tem de bom, né? Utilizar a blockchain a favor deles. Inclusive, essa questão é um debate filosófico que eu já tive algumas vezes com os meus colegas do mercado, que é o seguinte... Fervoroso? Um debate fervoroso? Cara, chegou a ser fervoroso em alguns momentos, mas basicamente eu defendo que nós devemos abrir mão de um pouco da descentralização inerente do mercado cripto para poder permitir que o institucional de fato venha e... É difícil as pessoas entenderem isso. É difícil. Principalmente, desculpa, os maxis. Os maxis, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, enfim, né? Eu gosto muito de XRP. Eu sou um dos caras que mais odeio o Gary Gensler na vida, porque a primeira empresa que a SEC foi para cima foi a Ripple. Sem nenhum motivo. Enfim, para mim tem coisas por trás disso que eu prefiro não falar, mas eu acho que foi uma coisa muito chata que aconteceu lá em final de 2020. Véspera de Natal, eu com uma bag de XRP. O Gary Gensler me mete não foi nem o Gary Gensler, foi o anterior. Foi outro cara que deixou o processo na mesa, vazou, e aí entrou o Gary Gensler e deu toda a continuidade ao processo. Mas enfim, essa questão da descentralização é muito bacana, tal, para o Bitcoin é essencial, né? Você tem que ter, porque é o que faz dele uma moeda forte, né? Mas para projetos que possuem certa utilidade, você tem que abrir mão da descentralização para oferecer aquilo que você se propõe a resolver, né? Perfeito. E isso ficou muito claro desde 2024, ali, quando a gente teve os ETFs de Bitcoin de fato sendo instaurados na Bolsa Norte-Americana. Cara, digital assets não é mais um antro do libertarianismo, não é mais uma tese anarcocapitalista, algo assim. Obviamente você pode traçar as raízes para lá e a natureza inerente desse mercado descentralizado, que não tem ponto focal de risco, não tem forma de controle estatal, etc., você ainda pode dizer isso, mas, cara, questões de privacidade, questões de compliance,
você precisa se render para poder trazer o dinheiro grande. O dinheiro grande, meu pai sempre dizia, dinheiro não leva desaforo para casa, né? Você precisa abrir mão das coisas que deixam aquele pessoal torcendo o nariz para você trazer um Larry Fink da BlackRock, por exemplo, que agora está falando bem de Bitcoin, bem de cripto, está com ETF lá voando, batendo recorde atrás de recorde de captação. Cara, para você atrair um cara desse, você não pode ter um monte de maxi pregando que essa tecnologia é anti-Estado, é anti-establishment. Pô, como que o establishment vai entrar se parada é anti-establishment? O cara não vai querer. Mas no caso do Bitcoin, vale salientar que ele é descentralizado, né? E é justamente por isso que essas grandes empresas estão indo atrás do Bitcoin, né? Que é uma, né? O Bitcoin tem o seu total valor pela descentralização, mas os outros projetos a gente tem que abrir mão dessa parte dessa descentralização para oferecer os features para resolver os problemas que eles propõem. Mas eu diria que hoje, pelo menos na minha opinião, o principal valor por trás do Bitcoin, o principal valor por trás da rede Bitcoin, não é nem o fato dela ser descentralizada, porque isso acaba sendo extremamente importante para a dinâmica da blockchain ali. Escassez, Exato, escassez programática, mas além da escassez, dando uma elaborada, isso é uma discussão que eu estava tendo com o Matheus Parisotto ontem, que é o meu par de research lá no BTG. A gente estava discutindo sobre como as moedas fiduciárias, conforme a base monetária delas vai expandindo, elas resetam. Vou trazer um exemplo aqui, um exemplo doméstico, Brasil. Você tem ali, cruzado, começa a expandir base monetária, reset. Cruzeiro, base monetária, reset. Real, reset. Próxima moeda que vier depois do real, porque provavelmente vai ter algum reset aí para o plano, sei lá, Cruzeiro, Dourado, Drex whatever. 2. Exato, Drex 2 ali, reset. E isso se aplica no mundo inteiro. E enquanto você vai tendo esses resets das moedas fiduciárias, a base monetária do Bitcoin nunca tem reset. Então, enquanto esse cara reset, aqui vai subindo, reset, subindo, reset, subindo. E, obviamente, isso só capturando o valor dessa inflação gerada pelas... Literalmente bebendo o milkshake ali dessas moedas fiduciárias que, quando resetam, nada se destrói, tudo se transforma. Essa energia monetária acaba indo para algum lugar. Geralmente é para o bolso dos ricões, mas agora que você tem um sistema monetário descentralizado, além desses sistemas aqui, ele também captura valor. E o principal valor... Ele é um catalisador de inflação. Né? Exatamente. Ele come inflação. Come inflação. O café da manhã dele é inflação. E quanto mais inflação você tem, melhor é para isso. Porque quando esse cara aqui resetar, e ele eventualmente vai resetar, porque a visão dos governos sempre vai ser, fizemos aqui uma mudança, trocamos a moeda de tal para tal, deixamos uma galera na pobreza. Tudo bem, daqui a pouco nasce mais. Daqui a pouco vem uma nova fornada de gente aqui para poder ocupar a base de trabalhadores e todo mundo esquece disso. Ninguém mais lembra do Collor. Ele fez aquilo que, enfim, não vou entrar nessa questão. Mas o principal valor que eu vejo na rede Bitcoin é justamente esse. Vai além do simples fato dele ser descentralizado. Ele não tem reset. O The Great Reset não se aplica ao Bitcoin, ele continua... Um dia poderá vir a ter. Mas isso depois de 2140, né, depois do último Bitcoin ser minerado, mas até lá teremos novas soluções baseadas em Bitcoin. Vai saber a tecnologia que a gente vai ter, né, nos idos de 2140. Nós estaremos aqui para presenciar isso. Mas a gente pode até fazer uma alusão com o ouro também, né? Sim. Perfeito. O ouro tem a questão lá de poder encontrar mais ouro aí na natureza, né? Que a gente não sabe se foi tudo minerado, com certeza não foi, mas a China recentemente acho que encontrou uma mina absurdamente gigante, cheia de ouro aí, e o Bitcoin não tem isso, né? Então a gente consegue ver o gráfico do ouro também nesse sentido. E o Bitcoin, acho que melhor ainda, né? Mais perfeito ainda, porque justamente é programado para isso, né? E o interessante é que eu estava lendo um negócio que a taxa de inflação do Bitcoin é menor do que a do ouro ainda. É menor do que a do ouro. Você tem a extração anual do ouro, não é muito grande, e mesmo assim a taxa de inflação do Bitcoin é menor que a do ouro. E é uma coisa é a China achar o veio de ouro, né? Outra coisa é você explorar, gera custo, né? Justamente. Né? É um custo muito grande você explorar. Custo imenso. E também um outro ponto muito interessante também nessa linha que você mencionou, muito bem colocado, é a questão da elasticidade do Bitcoin. A elasticidade do Bitcoin tem uma convexidade muito maior para ela pelo simples fato de que, digamos que a gente está num cenário aqui onde o preço do ouro dá uma porrada gigantesca.
Se o preço do ouro der uma porrada gigantesca, no outro dia as mineradoras vão falar, a gente precisa extrair mais, a gente precisa minerar mais, a gente tem que colocar mais 3 pontos de mineração aqui, aqui, aqui. Quando tem a dificuldade ajustável. Exato, o bloco é de 10 em 10 minutos, você ajusta a dificuldade com base na quantidade de mineradores em si. Exato, e essa elasticidade Satoshi pensou bonitinho, né? É bizarro. Satoshi foi foda. E é óbvio que não foi assim, pá, num estalo, né? São coisas de bobear décadas, né? Que os cypherpunks vêm... Chega a ser... É absurdo. É assustador. Porque quando você, de fato... Pô, agora você analisa a periodicidade dos halvings. Porque agora, quando você tem o halving, não impacta muito, assim, a dinâmica da blockchain. Mas, cara, toda vez que tem halving, começa a ter corte de juros. Casa bonitinho, né? Casa bonitinho, isso é um incrível. absurdo. Todo ano que tem halving, alguma coisa acontece que traz flexibilização para a economia. Você ainda bota fé no ciclo de 4 anos do Bitcoin das criptos? Cara, eu boto fé no ciclo de 4 anos... Com base no halving? Da macroeconomia global. Então, eu ia falar isso. Eu colocava fé no halving, com base no halving, mas também você começa a ver que é muito congruente, casa, todos os ciclos, todos os indicadores começam a casar, e você fala, puta, pera lá. Então não é só o halving, né? Eu acho que é mais uma questão mesmo do macro, cara. É isso que é o ponto. Impressionante. E estamos chegando num ponto crítico desse ciclo. Você acha que a gente tem... Todo mundo diz que ainda temos mais uma pernada, que a nossa out-season vai chegar. Você acha que a out-season está batendo na porta? Você acha que é a última pernada mesmo? Você acha que vai ser um super ciclo? Vamos entrar em 2026 com alta? Porque é o que a gente estava falando. Temos um cenário pró-cripto muito grande. Será que teremos um ciclo estendido? Ou será que vamos respeitar bonitinho os 4 anos? Eu acredito que esse ciclo vai ser diferente, no sentido de que a gente vai ter mais capital institucional entrando de uma forma mais constante, mais perene, do que a gente viu nos ciclos prévios. E isso acaba ficando até claro com as treasury companies agora, que são empresas do mercado tradicional que estão começando a acumular criptoativos como estratégia de tesouraria, titãs do mercado como MicroStrategy com mandatos long only, basicamente a missão da empresa é tomar empréstimo para comprar Bitcoin, tomar empréstimo para comprar Bitcoin, a MetaPlanet no Japão, que surgiu agora, uma gigante que está imitando esse modelo também, fazendo bem similar. Eu acho que a gente está num momento bem único de mercado, no sentido de que a flexibilização da economia norte-americana agora vai permitir com que mais capital tenha acesso a uma classe de mercado que ela nunca teve. Então, todas as formas de tentar projetar ciclo prévio acabam não se aplicando, porque a dinâmica de mercado mudou totalmente. Mas assim, respondendo a sua pergunta de uma forma mais clara, eu acredito que ainda tem essa pernada final, sim. Antes de uma correção um pouco mais abrupta, eu acredito que Bitcoin, pelo menos até o fim do ano, deve bater os seus 140, 150 mil dólares ali. Obviamente, se você pegar, fazer uma conta aqui de guardanapo, você precisa de um caminhão de dinheiro de algumas dezenas de bilhões de dólares de pressão compradora entrando nos books para poder impulsionar esses preços para poder chegarem lá. Mas eu acredito que isso vai entrar sim, porque, né, cenário oportuno.